Anderson Henrique Januário Guimarães. Boa noite a todos. Solicito ao primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores. Anderson Henrique Januário Guimarães. Christopher Jamerson da Silva, presente. Dione Lima Tavares. Presente. Jaqueline Pereira Arimura. Jeová da Silva Prado. Presente. José Leriano Rodrigues de Souza. Presente. Lucas Lopes Ribeiro. Luci Duarte. Ney Luiz de Araújo Pereira. Presente. Rosenir Pereira. Presente. E Tânia Maria Ferreira de Souza. Presente. Senhores vereadores, havendo o número legal e invocando a Deus pela grandeza e a pátria e a paz entre os homens, assim atendendo a resolução de número 034, sob a proteção de Deus, em nome da democracia e liberdade, está aberta a presente sessão. Em conformidade com o nosso regimento interno, a ata fica sempre à disposição dos nobres vereadores 24 horas antes da sessão para qualquer contestação. Está em discussão a presente ata. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Solicito ao primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas, tendo em vista que a ordem do dia, a pauta foi passada a uma cópia para cada vereador. Não há correspondências, presidente. Deixo a palavra livre no pequeno expediente, comunicando que cada vereador, na ordem do dia, somente se manifestará em proposição de sua exclusiva autoria pelo tempo regimental e nas demais pelo tempo permitido pela presidência. Consulto os nobres se passamos para a ordem do dia. Assim, então, passamos para a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento de número 056/2025, de autoria da mesa diretora. Requerimento número 56/2025, autoria mesa diretora. Requeremos, nos termos do artigo 219 do Regimento Interno desta Casa, a concessão de regime de urgência simples nos seguintes projetos de lei. Projeto de Lei 090, que institui auxílio aluguel destinado às mulheres em situação de vulnerabilidade social, econômica, decorrente de violência doméstica e ou familiar. Justificativa. A presente proposta observa-se que se tratam de assunto de extrema necessidade, o benefício merecendo sua deliberação, constatando que não existe nenhum impedimento quanto a legalidades regimentais, constitucionais, viemos requerer a aprovação deste requerimento, que nada vem contrariar sua discussão e votação em regime de urgência simples. Plenário Milton Gomes Santana, 2 de setembro de 2025, assinam Tânia Maria Ferreira, presidente, policial Christopher, secretário, missionária Rose Pereira, segunda secretária. Está em discussão o requerimento de número 056. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer de número 083/2025.
Parecer número 083/2025, projeto de lei número 90, de 21 de agosto de 2025, que institui auxílio aluguel às mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica decorrente de violência doméstica e familiar. Relator, Johnny Tavares. Voto do relator. Concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 90, de autoria do Executivo Municipal. Conclusão. Presentes os vereadores membros das comissões, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno, após conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opinam de acordo com o voto do relator da seguinte forma. Vereadores José Leriano Rodrigues de Souza, PP, presidente. Jaqueline Pereira Arimura, PT, vice-presidente. Johnny Lima Tavares, PSB, membro. Jeová da Silva Prado, PP, presidente. Luci Duarte, PSD, vice-presidente. Jaqueline Pereira Arimura, relatora e membro. Está em discussão o parecer de número 083/2025. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Consulta os nobres se há necessário fazer a leitura do projeto de lei 090/2025, de autoria do Executivo Municipal, uma vez que ele já foi lido na outra sessão. Está em discussão o projeto de número 090. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto, primeira e única discussão e votação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer de número 084/2025. Parecer 084, projeto de lei número 76, de 4 de junho de 2025, que autoriza, no âmbito municipal de Ribas do Rio Pardo, pessoas com transtorno do espectro autista a portarem alimentos para consumo próprio, bem como utensílios e objetos de uso pessoal nos estabelecimentos comerciais de acesso ao público, escolas, restaurantes, bares, bem como qualquer lugar público ou privado. Relator, Johnny Tavares. Voto do relator. Concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 76/2025, de autoria do vereador Lucas Lopes Ribeiro. Conclusão. Concluímos pela emissão de parecer... Presentes os vereadores membros, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno, após o conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opinam de acordo com o voto do relator da seguinte forma. Vereadores José Leriano Rodrigues de Souza, PP, presidente. Jaqueline Pereira Arimura, PT, vice-presidente. Johnny Lima Tavares, PSB, membro. Jeová da Silva Prado, PP, presidente. Luci Duarte, PSD, vice-presidente. Jaqueline Pereira Arimura, PT, relatora e membro. Está em discussão o parecer de número 084/2025. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura. Esse projeto já foi lido. Há necessidade de ler? Não? Tá. Foi lido semana passada. Está em discussão o projeto de lei de número 076/2025, de autoria do Executivo Municipal. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto na primeira discussão e votação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer de número 085/2025.
Parecer número 085/2025, projeto de lei 088, que dispõe sobre autorização para transmissão definitiva sob forma de doação da propriedade da área que menciona, em razão de cumprimento de todas as exigências da Lei Complementar Municipal número 75, de 21 de maio de 2025 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Voto do relator. Concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 088, de 14 de agosto de 2025. Conclusão. Presentes os vereadores membros das comissões, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno, após conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opinam de acordo com o voto do relator da seguinte forma. Vereadores José Leriano Rodrigues de Souza, PP, presidente. Jaqueline Pereira Arimura, PT, vice-presidente. Dione Lima Tavares, PSB, membro. Jeová da Silva Prado, PP, presidente. Luci Duarte, PSD, vice-presidente. E Jaqueline Pereira Arimura, PT, relatora e membro. Está em discussão o parecer de número 085/2025. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei de número 088/2025, de autoria do Executivo Municipal, está em discussão. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto na primeira discussão e votação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento de número 055/2025, de autoria do vereador professor Lucas Lopes, PT. Requerimento número 55/2025. O vereador que essa subscreve, de acordo com as normas regimentais, requer à mesa diretora que seja encaminhado o expediente à mesa diretora nos termos regimentais, que seja encaminhado o expediente ao senhor José Renato Colles, secretário municipal de Educação, solicitando informações acerca dos auxiliares de serviços gerais e cozinheiros que trabalham em escolas localizadas em fazendas. Primeiro, por qual motivos esses servidores recebem adicional de difícil acesso, benefício concedido apenas aos professores. 2. Caso haja previsão para extensão desse benefício, é possível incluir tal direito no Estatuto do Servidor, contemplando também os auxiliares de serviços gerais, cozinheiros, que enfrentam as mesmas condições de deslocamento. Tal solicitação se faz necessário diante da manifestação recebida de servidores que se sentem lesados com a situação. Ressalta-se que, embora o concurso seja destinado à zona rural, muitas servidoras não residem nas fazendas, levando inclusive casos de deslocamentos longos a partir de assentamentos distantes. É dever do poder público garantir transparência, equidade e observância da ordem, assegurando que todos os servidores tenham acesso aos mesmos benefícios. Aguardo informações solicitadas. Plenário Milton Gomes Santana, 2 de setembro de 2025. Gabinete do vereador Lucas Lopes, PT. Está em discussão o requerimento do vereador professor Lucas Lopes, PT. Palavra com o vereador Lucas. Nobres pares, amigos, colegas de trabalho, população presente, a todos que nos assistem via rede social, Facebook. Bom, esse requerimento ele veio através de algumas dúvidas das servidoras, né, da zona rural. Nós sabemos que os professores que trabalham na zona rural recebem difícil acesso, né, e as cozinheiras, SG, elas não recebem. Sabemos que é amparado pelo Estatuto do Magistério esse difícil acesso para as pessoas que trabalham na zona rural. Então, esse questionamento ele vem através das dúvidas das servidoras. Eu vi hoje uma notícia num site que ultimamente costuma publicar várias fake news, né, várias mentiras, falando que foi através de uma denúncia. Eu acho que após ele noticiar alguma coisa, ou pensar em noticiar, ele precisa vir nos perguntar se é realmente isso.
né? A população não vive de denúncia, ela quer saber as respostas. Então eu fui procurado por vários servidores, e isso não é de hoje, não é de agora dessa gestão, isso vem há muito tempo. E eu não consegui responder. Então, nada mais justo eu, como vereador, fiscalizador, que recebi essa demanda, questionar o executivo para a gente poder estar passando essa informação para os servidores. Então, fica um alerta para as pessoas que gostam de viver da mídia, né, de status, de holofortes, para tentar, de alguma forma, denegrir a nossa imagem e a imagem da gestão e do nosso trabalho, que vem nos procurar, vem saber, a Câmara está aberta ali todos os dias, nós estamos ali, nossos assessores estão ali, nosso telefone fica aberto para toda a população, né? Pergunta antes de postar qualquer coisa, porque fica um clima chato, como se fosse a gente só vem aqui através de denúncia. Não, a gente é questionado, a gente é procurado, nós precisamos responder essa população à altura. E eu vou responder que o requerimento vai vir completo, e após eu ter essa resposta, vou dizer para a servidora se é possível ou não, né? Porque é assim que se faz a política, né? Com diálogo e conversa. Obrigado, presidente, somente isso. Continua em discussão o requerimento do vereador professor Lucas. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de votos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 183/2025, de autoria do vereador Jeová, do Banco PP, com autoria do vereador José Ileriano, PP. Indicação número 183/2025. O vereador que subscreve, de acordo com as normas regimentais, indica a mesa diretora que seja encaminhado o expediente ao ilustríssimo Robertson Luiz Moreira, prefeito municipal, com cópia ao ilustríssimo senhor Charlim Castro Camilo, digníssimo secretário municipal da Juventude, Esporte e Lazer, solicitando a realização de estudo técnico, visando a escolha de espaço público adequado para a instalação de um campo de futebol suíço, com gramado sintético, preferencialmente em região ainda não contemplada com essa modalidade esportiva. Justificativa. A presente solicitação tem por objetivo promover a democratização do acesso ao esporte e lazer, especialmente em áreas que carecem de infraestrutura esportiva. O campo de futebol suíço é uma alternativa viável de grande apelo popular, favorecendo a prática esportiva e o convívio social e o desenvolvimento das atividades à comunidade em geral. Atenciosamente, vereadores Jeová do Banco, PP, e José Leriano, PP. Está em discussão a indicação de número 183, de autoria do vereador Jeová do Banco, PP, e com a autoria do vereador José Ileriano, PP. Palavra, presidente. Palavra com o vereador Jeová. Senhora presidente, boa noite. Em seu nome, eu cumprimento os demais membros da mesa diretora, aos demais vereadores, as demais pessoas aqui presentes, aqueles que nos assistem via mídia, Facebook da Câmara. Bom, através de conversas aí com os nossos jogadores de futebol, né, que utilizam principalmente os campos suíços do nosso município, e também com conversa aí com o nosso secretário de esporte, Charlim, e o diretor de esporte, Jacão, onde, principalmente na época de seca, nós temos uma dificuldade maior de atender a demanda da nossa população com relação à disponibilidade de horários, pois a Secretaria de Esportes ela tem que realizar manutenção do gramado destes campos. Daí a necessidade de instalação de mais um campo suíço aqui no nosso município, com grama sintética, onde irá, sim, ajudar a diminuir essa demanda e atendendo com mais qualidade a nossa população. Uma sugestão do local seria ali próximo, do lado do estádio municipal, né? Tenho certeza aí que o nosso secretário, que tem trabalhado muito com a sua equipe, junto com o prefeito, irão sim dar a devida atenção aí, atendendo a nossa indicação. Sem mais, presidente, obrigado. Continua em discussão a indicação do vereador Jeová, do vereador José Ileriano. Palavra, senhora presidente. Palavra com o vereador José Ileriano. Membros da mesa diretora, nobres pares, população que nos acompanha aqui através das redes sociais. Boa noite especial ao Rogério, que hoje está nos acompanhando aqui, participando
presencialmente da reunião da Câmara, sempre reforçando, né, presidente, que a participação popular é sempre algo que nos enche de honra e reforça sempre o nosso compromisso de trabalhar pela cidade. A respeito da indicação que nós estamos assinando junto com o vereador Jeová, né, ela reflete uma preocupação de algo que a gente tem identificado já há algum tempo, que é justamente a falta de espaços públicos, né, para a prática de esporte na cidade, né? Em especial, há alguns campos que ao longo desses últimos anos foram suprimidos, né? Foram áreas doadas. Ali no Vista Alegre mesmo existe uma área que foi doada para os bombeiros. Lá no Santo André, uma parte ali foi doada para a construção de um complexo de apartamentos que serão destinados à Polícia Militar. Ali no Boa Vista tinha um campo suíço também, do lado do ginásio, e foi construído um prédio da assistente social lá. Então, nós vimos nesses últimos anos a supressão de áreas de prática de esporte e zero de construção, né? Para não falar que não teve nenhuma, teve uma construção da quadra sintética pelo governo do estado lá no bairro São Joaquim. E a cidade cresceu, né? Nós sabemos também que na quinta-feira, ali no bairro Santo Antônio, né, também conhecido como o bairro da Suzano, ali o município vai receber ali 7 áreas de prática de esportes, todas equipadas com quadra de areia, quadra de futebol sintético, basquete, e o município ele precisa estar atento nisso, a ampliar essas áreas e também a cuidar. Isso vai ser uma responsabilidade do município, porque a população é muito carente, né? O Rogério está aqui, morador lá do bairro São Sebastião, o bairro mais antigo da cidade e o mais abandonado e o mais esquecido de todo. A vereadora Lucy também mora ali, no centro histórico, né? E Ribas, Rogério, tem uma dívida histórica aquele bairro que nós vamos tentar consertar ao longo desses próximos anos, né? O bairro São Sebastião não tem uma praça de lazer, tem um campo lá que é literalmente na terra mesmo, no terrão, é uma modalidade, mas que ali nunca instalaram uma torneira, nunca fizeram uma ligação de energia para futuramente fazer a instalação de iluminação pública. Então, nós, como representante, nós precisamos cuidar, porque ao longo dos próximos anos, né, Ribas vai receber muitos investimentos, e se a gente não cuidar, nós vamos perder a oportunidade de fazer esse dinheiro chegar na vida das pessoas através desses espaços públicos. Os particulares também estão investindo aqui na cidade, o vereador Johnny é um exemplo disso também, está investindo com quadras, tem outros investimentos grandes, e a população está chegando, a nossa população é carente em espaço para prática de esporte, e está chegando uma nova leva de pessoas que vão morar definitivamente na cidade, que estavam acostumados com outras boas áreas em outras cidades, e nós temos que nos preparar para que a cidade absorva essa demanda, né? Lembrando sempre que o esporte, além de saúde, ele tira o jovem dos caminhos errados aí. Então, o nosso trabalho vai ser sempre nessa direção. Parabéns ao vereador Jeová e essa Casa de Leis por aprovar essa indicação. Obrigado, senhora presidente. Continua em discussão a indicação. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 184/2025, de autoria da vereadora Lucy Duarte, PSD. Indicação número 184/2025. A vereadora que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, indica a mesa diretora que seja encaminhado expediente às... Está repetindo aqui. Indica a mesa diretora que seja encaminhado expediente ao senhor Jefferson Sandro Machado, secretário municipal de obras, com cópia ao senhor Teófilo Garcia de Oliveira. Atendendo à solicitação de moradores, venho por meio desta requerer que seja realizado estudo para a mudança do ponto de ônibus localizado na rua Cornélia Ancônio Bunazar, próximo à Escola Isa, para a Avenida Senador Filinto Miller. O pedido se justifica pelo fato que o referido ponto de ônibus encontra-se junto ao ponto destinado ao transporte da zona rural. Dessa forma, a medida atende aos princípios de acessibilidade, segurança e eficiência do transporte público, proporcionando melhor qualidade de vida à população. Aplaudo a iniciativa de realizar o estudo para a mudança de ponto de ônibus, pois entendo que essa é uma demanda legítima da comunidade que trará benefícios significativos para a população. Além disso, acredito que a mudança do ponto de ônibus para a Avenida Senador Filinto Miller será um grande avanço para a nossa sociedade,
pois melhorará a infraestrutura do transporte e contribuirá para a redução de congestionamentos e da poluição. Por fim, gostaria de destacar a importância de ouvir as necessidades da comunidade, de trabalhar em prol do bom-estar da qualidade de vida dos cidadãos. Acredito que essa iniciativa seja um exemplo como podemos trabalhar juntos para melhorar a nossa cidade e proporcionar uma vida melhor para todos. Atenciosamente, vereadora Lucy Duarte, PSD. Está em discussão a indicação de número 184, de autoria da vereadora Lucy Duarte, PSD. Continue em discussão. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 185/2025, de autoria da vereadora Tânia Maria Ferreira de Souza, PP. Indicação número 185/2025. A vereadora que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, indica à mesa diretora que seja encaminhado o expediente ao senhor Roberson Luiz Moreira, excelentíssimo prefeito municipal, solicitando que seja realizado um estudo de viabilidade para contratação de mais profissionais da área de fonoaudiologia. A presente indicação tem por objetivo atender uma demanda crescente da população, especialmente de crianças. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Está aprovada por unanimidade de votos. Não havendo mais trabalho em pauta, deixo a palavra livre no grande expediente. Palavra, presidente. Palavra com o vereador Ney. Senhora presidente, nobres colegas, senhoras e senhores presentes nesta sessão, população que nos assiste pelo Facebook, boa noite. Quero hoje fazer uso da tribuna para fazer algumas considerações rápidas. Primeiro, dizer ao nobre colega Zé Leriano que no primeiro semestre eu fiz uma indicação para que as autoridades do Executivo olhassem com outros olhos o bairro São Sebastião, mais especificadamente o campo de Terrão, solicitando proteções de telas nos gols, bancos para os reservas, banheiro e uma melhoria considerável na região para atender aquela população que até então está deficitária na área de lazer. Fazer alguns agradecimentos também na pessoa do senhor Luiz, secretário de Desenvolvimento, mais especificadamente para a equipe técnica do meio ambiente, que prontamente nos atendeu quando fomos ao local solicitar um apoio na liberação de uma ponte na fazenda Santo Antônio, do senhor Nelson Noburo Yabuta, no rio Lontrinha. E prontamente fomos atendidos e hoje essa ponte está pronta. Então, um agradecimento especial aí à equipe do meio ambiente por ter nos auxiliado, ter nos ouvido e prontamente nos atendido nessa reivindicação. Um outro agradecimento vai para o senhor Edipo, que é o gerente da Sanesul. Nós recebemos várias demandas do bairro São Joaquim, onde eles fizeram trabalhos na rede de água e ficaram alguns defeitos no paver, algumas ondulações. E a população nos procurou, fomos à Sanesul, conversamos com o senhor Edipo
e ele foi sensível a essa problemática, e no outro dia a equipe esteve no local, fez a compactação adequada e promoveu a regularização de pronto. E também a Energisa, que nos prontamente atendeu sobre reivindicações do bairro Nossa Senhora Aparecida. Fios que estavam de forma inadequada, provocando perigos para os veículos que ali transitavam. Fomos procurados pelos moradores e prontamente também nos atendeu. Eu estou aproveitando a tribuna para agradecer, porque os fatos já ocorreram, foram sanados, e a gente precisa dar esse feedback para as pessoas que nos atenderam e para a população que nos procurou. E, finalmente, agradecer ao prefeito Robertson e ao secretário de Educação por entender que o PROERD é um programa necessário, útil, para que nossas crianças aprendam a dizer não às drogas. E hoje, esse projeto é realidade, é lei agora, e amanhã, dia 3 de setembro, teremos a aula inaugural na Escola São Sebastião, estão todos convidados, para que prestigiem o início dessas aulas, que trabalha as crianças numa época em que a personalidade está sendo formada e eles precisam de apoio da família, da escola, da polícia militar, da sociedade como um todo, para que aprendam a dizer não às drogas e à violência. Obrigado, uma boa noite. Continua livre a palavra no grande expediente. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, a sessão está encerrada. Quero aqui agradecer aos visitantes pela primeira vez, né, que está participando, vindo aqui. Nosso muito obrigada. E continue vindo nos visitar e assistir a sessão. Uma boa noite a todos.